O telefone tocou numa terça-feira de manhã, exatamente uma semana depois do casamento. Eu ainda estava com o cheiro de flor de laranjeira no cabelo, ou pelo menos imaginava que estava. Talvez fosse só memória, talvez fosse só saudade de uma versão de mim mesma que existia antes de tudo aquilo vir à tona. A tela do celular exibiu o nome, Cláudia Mendonça, cerimonialista, e algo no meu estômago apertou antes mesmo de eu atender. Não sei explicar porquê. Talvez o corpo saiba coisas que a mente ainda não processou. Talvez eu já soubesse, no fundo, que a paz dos últimos 7 dias era frágil demais para durar. Atendi. A voz de Cláudia estava diferente. Ela é uma mulher segura, articulada, que coordena casamentos como quem respira, sem transpirar, sem tremer. Mas naquela manhã, eu ouvi algo que nunca tinha escutado nela antes. Era cautela. Era o tom de quem sabe que vai mudar a vida de alguém com as próximas palavras. Preciso te mostrar algo urgente, ela disse, e eu senti o chão afundar levemente sob meus pés. Venha ao meu escritório agora, e não comente nada com sua sogra. Ficou o silêncio por 2 segundos. 3. Eu contei. Não comentar com minha sogra, como se eu precisasse de um motivo específico para isso. Como se os 3 anos anteriores não tivessem me ensinado que a dona Sônia era o último ser humano com quem eu deveria compartilhar qualquer coisa que fosse importante para mim. Estarei aí em 30 minutos, eu disse, e a minha voz saiu calma. Não com a calma de quem está bem, com a calma de quem já passou tanto tempo controlando cada reação, cada expressão, cada suspiro perto daquela mulher que o controle virou natureza, virou pele. Peguei a bolsa, as chaves do carro e saí sem dizer nada para o Rafael. Ele ainda dormia. Aquela era uma das primeiras manhãs em que eu acordei antes dele desde que voltamos da lua de mel, 2 dias atrás. Lua de mel. 3 dias em Gramado que eu tentei aproveitar de verdade, mas que ficaram marcados, de um jeito ou de outro, por mensagens que Dona Sônia mandou para o Rafael às 10 da noite, às 11 da manhã, às 3 da tarde, sempre com uma urgência que nunca era urgente, sempre com aquele fio invisível que ela mantinha atado ao pescoço do filho, independente da distância. O escritório de Cláudia ficava a 22 minutos da nossa casa. Eu sei o tempo exato porque já percorri aquele caminho muitas vezes durante o planejamento do casamento. Naqueles meses, a Cláudia se tornou quase uma confidente. Ela viu coisas. Ela estava presente em momentos que a maioria das pessoas não estava. E quando uma mulher como ela te liga com voz de cautela e te pede sigilo em relação à sua sogra, você não pergunta por quê. Você vai. Cheguei com 24 minutos. 2 a mais por causa de um sinal fechado que ficou vermelho por tempo demais. A recepcionista me levou diretamente à sala de Cláudia, sem aquele sorriso profissional habitual. Outro sinal de que algo estava fora do comum. E quando eu entrei na sala, Cláudia estava de pé, de costas para mim, olhando pela janela. Havia uma xícara de café intocada na mesa. O computador estava ligado, com a tela virada em minha direção, já carregada. Ela se virou quando me ouviu entrar. Me olhou de um jeito que eu nunca vou esquecer. Era uma mistura de pena e determinação, como quem vai ter que cavar uma ferida para limpar o que há dentro dela. Senta, ela disse. Eu sentei. Antes de te mostrar isso, preciso que você saiba que tive muita dúvida se deveria ou não entrar em contato. Fiquei 1 semana com isso, mas concluí que você tem o direito de saber, que qualquer mulher teria o direito de saber. Então, ela virou a tela do computador completamente para mim e começou a me mostrar as gravações dos bastidores do meu casamento. Foram 23 minutos de vídeo. Eu assisti sem piscar, sem respirar direito, com aquele gosto de metal na boca que só aparece quando o corpo decide que não vai chorar agora, que vai guardar tudo para depois, que agora o que importa é entender. 23 minutos que revelaram 3 anos de sabotagem e mentiras. 3 anos. O tempo inteiro do meu relacionamento com Rafael. O tempo inteiro em que eu pensei que estava ficando louca, que eu era sensível demais, exigente demais, imaginando coisas que não existiam. O tempo inteiro em que Dona Sônia me olhava com aquele sorriso de porcelana e eu me perguntava se o problema estava nela ou em mim. Não estava em mim, nunca esteve. E agora eu tinha a prova. Mas antes de continuar, quero te fazer uma invitação muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Agora vamos continuar. A sala de Cláudia tem uma janela grande que dá para um jardim interno. Enquanto eu assistia ao vídeo de soslaio, eu vi as folhas de uma bela emília balançando do lado de fora, verde escuro, vivo,
indiferente ao que acontecia a 2 metros delas. Tem algo quase cruel na indiferença da natureza nos momentos em que o mundo desaba. O vídeo foi gravado pelas câmeras de segurança do salão, mais 2 câmeras que a equipe de filmagem havia posicionado nos bastidores para registrar os momentos antes da cerimônia. Cláudia explicou que a editora de vídeo, ao montar o material bruto para o DVD, percebeu algo e chamou a atenção dela. A editora não quis continuar sem que a cerimonialista soubesse. O que eu vi naquelas imagens, eu vou te contar agora, com detalhes. Porque você precisa entender o que é ser sabotada por alguém que sorri para você todos os dias. Você precisa entender o que é descobrir que a arquitetura da sua própria humilhação foi construída por uma única par de mãos, com cuidado, com planejamento, com paciência de quem tem certeza de que nunca vai ser descoberta. Mas para que você entenda completamente o peso daquelas imagens, preciso primeiro te levar de volta. Preciso te contar como tudo começou, porque toda catástrofe tem uma história. E a minha começou 3 anos antes daquela terça-feira de manhã. Começou num jantar de domingo. Eu tinha 28 anos quando conheci Rafael. Ele trabalha com engenharia civil. Tem o tipo de calma que eu sempre admirei nos outros e nunca consegui ter. E ri com os olhos antes de rir com a boca. A gente se conheceu num aniversário de uma amiga em comum. Ficou conversando por 3 horas numa varanda enquanto a festa acontecia lá dentro. E quando ele pediu meu número, eu senti aquela coisa rara, a certeza de que aquele não era um começo ordinário. A gente namorou por 6 meses antes de ele me convidar para o primeiro jantar de domingo na casa da família. 6 meses de um relacionamento que tinha sido leve, presente, honesto. Eu havia me separado de um namoro difícil 2 anos antes e estava, pela primeira vez em muito tempo, em paz comigo mesma. Rafael parecia ser a continuação natural dessa paz. Cheguei à casa dos pais dele num domingo de junho, com um bolo que eu mesma havia feito. Limão com calda de açúcar. Rafael adorava. Achei que seria uma boa apresentação. A casa da família Monteiro era bonita e organizada da forma que só casas gerenciadas por mulheres controladoras conseguem ser. Cada objeto no lugar exato. Cada almofada perpendicular à outra. Uma ordem que não era conforto, era demonstração. Eu notei isso naquele primeiro momento, mas expliquei para mim mesma como capricho, como gosto pessoal, como eu era nova ali e não devia julgamentos precipitados. O pai de Rafael, seu Jorge, me recebeu com um aperto de mão caloroso e um sorriso de quem genuinamente estava feliz em me ver. Ele era um homem quieto, de poucos gestos e palavras certeiras. Desde o primeiro momento, eu soube que ele era um aliado. Dona Sônia apareceu depois. Ela desce escadas de um jeito que parece que quer que você a veja descendo. Calçada, maquiada, com o cabelo impecável para um domingo à tarde em casa. Ela me olhou de cima a baixo numa fração de segundo, com um olhar tão rápido que qualquer observador menos atento teria perdido. Eu não perdi. Aprendi a não perder esse tipo de coisa desde cedo. Que belo bolo, ela disse, pegando a embalagem das minhas mãos. Você fez? Fiz sim, eu disse. Ela sorriu. Que capricho. A gente vai guardar para depois da sobremesa que eu preparei. O bolo nunca saiu da geladeira naquele dia. Na hora de servir a sobremesa, Dona Sônia trouxe um pudim de leite condensado que ela mesma havia feito, recebeu os elogios de todo mundo à mesa e o meu bolo ficou lá, encostado, intocado, até o momento em que Rafael e eu fomos embora e ela me entregou a embalagem de volta dizendo, com aquele sorriso de porcelana, que a gente ficou tão satisfeita com o pudim que nem conseguiu chegar no seu bolo. Fica para a próxima. Fui para casa achando que tinha sido descuido. Fui para casa achando que eu estava sendo paranoica. Não era descuido. E eu não estava sendo paranoica. Era o primeiro movimento de um jogo que ela já conhecia as regras e eu ainda nem sabia que estava jogando. Saí da casa dos sogros naquele primeiro domingo com o bolo de limão de volta nas mãos e um sorriso que eu havia praticado o tempo todo. Rafael me perguntou no carro o que eu havia achado da mãe dele. Eu disse que ela era uma pessoa forte. Não menti. Era exatamente isso. Uma pessoa muito, muito forte. O problema é que força, quando não tem direção, esmaga o que encontra pela frente. Nos meses seguintes, fui aprendendo a topografia daquele jogo, aprendendo seus limites, suas regras não escritas, seus padrões. Dona Sônia nunca gritava, nunca batia o punho na mesa, nunca dizia nada que você pudesse repetir para alguém e receber validação imediata. Ela operava numa frequência que só as pessoas no alvo conseguiam captar.
uma frequência de sutilezas calculadas. Nas reuniões de família, ela me incluía nas conversas com uma gentileza que beirava o exibicionismo, e então, quando eu falava, ela ouvia com um sorriso levemente inclinado para o lado, como quem ouve uma criança contar uma história, e depois redirecionava a conversa para outra pessoa, suavemente, sem comentar o que eu havia dito, como se eu não tivesse falado, como se minhas palavras evaporassem antes de chegar ao ar. Nas primeiras vezes, eu achava que tinha dito algo sem graça. Depois comecei a perceber o padrão, sempre comigo, nunca com mais ninguém. Quando eu cozinhava algo e levava para a casa dela, ela sempre encontrava um elogio que continha uma crítica. Que delícia esse tempero! Um pouco forte para o meu gosto, mas é questão de paladar. Ou então, que cuidado você teve com a apresentação. Pena que o ponto do arroz ficou um pouquinho duro, mas para quem não tem muito treino, é ótimo resultado. Para quem não tem muito treino. Eu trabalhava como nutricionista há 5 anos. Cozinhar bem não era hobby, era parte da minha formação. Mas Dona Sônia nunca perguntou o que eu fazia com suficiente interesse para descobrir isso. Ela perguntava para cumprir protocolo e depois moldava o que ouvia de acordo com a narrativa que lhe era conveniente. Havia também os comentários sobre a minha família, sempre indiretos, sempre embrulhados em preocupação aparente. Sua mãe trabalha tanto, coitada. Você foi criada sem o conforto que merecia, dá para notar. Dito com o tom de quem admira, mas carregando por baixo o subtexto inequívoco de que eu vinha de um lugar inferior e que isso me marcava de formas que ela gentilmente fingia ignorar. Minha mãe havia criado eu e minha irmã sozinha depois que meu pai faleceu, quando eu tinha 11 anos. Havia feito isso com dignidade, com alegria, com uma resiliência que eu sempre admirei. Mas na versão de Dona Sônia, minha história familiar era uma espécie de déficit que eu carregava. Quando eu tentava conversar com Rafael sobre essas coisas, ele ouvia com aquela calma que eu tanto admirava e então dizia as frases que eu aprendi a temer. Ela não quis dizer isso. Você está lendo demais nas entrelinhas. Minha mãe é assim com todo mundo. Você precisa conhecê-la melhor, conhecê-la melhor. Como se mais tempo com Dona Sônia fosse me revelar uma versão calorosa que estava escondida atrás de toda aquela gélida perfeição. Não estava. Aprendi isso da forma mais longa e dolorosa possível. O primeiro ano foi de adaptação. Eu me adaptei a ela, quer dizer. Aprendi o que não dizer na frente dela. Aprendi que ela não gostava quando eu discordava de Rafael em público, porque para ela isso era sinal de que eu não o respeitava. Aprendi que ela não gostava quando eu falava da minha família com carinho demais, porque isso era uma espécie de concorrência. Aprendi que o jantar de domingo funcionava segundo uma hierarquia rígida, onde ela era o centro gravitacional e qualquer coisa que orbitasse fora do plano por ela traçado era uma ameaça. Aprendi e calei, dobrei, encolhi. E no encolhimento fui perdendo pedaços de mim que nem percebi que estavam sumindo. A leveza, a espontaneidade, a certeza de que minhas percepções eram confiáveis. Porque o que Dona Sônia fazia com maestria era isso. Ela me fazia duvidar de mim mesma. Quando eu mencionava algo que ela havia dito, ela negava com tamanha tranquilidade que eu começava a me perguntar se havia entendido errado. Quando eu reagia a algum comentário, ela ficava tão visivelmente magoada que o assunto se invertia e eu terminava pedindo desculpas por ter reagido. Quando eu buscava o apoio de Rafael, ele tinha sempre alguma explicação para o comportamento da mãe que, estranhamente, nunca incluía a possibilidade de que ela estava errada. Gaslighting. Eu soube o nome depois, numa conversa com a minha amiga Débora, que é psicóloga, e que havia me observado, chegando cada vez mais apagada nos encontros que a gente tinha. Você está sendo manipulada para duvidar da sua própria percepção, ela me disse, com aquela precisão clínica que às vezes é mais gentil do que qualquer abraço. O que você está descrevendo tem nome. Tem nome. Mas ter nome não torna mais fácil de sair de dentro. No segundo ano, Rafael pediu que eu me mudasse para a casa dele. E eu fui, porque eu o amava. Porque acreditava que o amor era capaz de atravessar qualquer coisa, inclusive uma sogra que me tratava como uma invasora de território. Porque tinha esperança de que a convivência com o tempo suavizaria os ângulos. A casa de Rafael ficava a 8 minutos de carro da casa de Dona Sônia. 8 minutos que ela tratava como uma extensão do próprio quintal. Ela aparecia sem avisar, com frequência que eu aprendi a prever pelos dias da semana.
Segundas-feiras era para trazer comida, porque ela estava convicta de que eu não sabia alimentar o filho dela. Quartas, ela passava para verificar se eu havia lavado as cortinas, porque uma única vez, ela havia pegado numa cortina e dito que estava com cheiro de mofo. E desde então, eu lavava as cortinas toda semana com um terror silencioso de que ela passasse o dedo e encontrasse poeira. Pátio de Rafael, as cortinas de Rafael, a casa que era de Rafael, nunca nossa, nunca minha. E eu deixei porque não sabia ainda que ceder espaço para quem o toma pela força nunca é gentileza, é capitulação. O ponto de ruptura veio numa tarde de novembro, 2 meses antes do casamento. Eu estava na cozinha preparando um jantar especial, porque éramos eu e Rafael completando 2 anos de namoro, contados desde a primeira data real que tivemos, num restaurante japonês que ele havia escolhido. Eu havia saído cedo do trabalho, comprado ingredientes que pesquisei durante dias e estava no meio do preparo quando a porta se abriu. Dona Sônia tinha cópia da chave. Isso merece ser dito com a clareza que merece. Ela entrou, cumprimentou como se aquilo fosse perfeitamente normal, caminhou até a cozinha, abriu a geladeira, pegou um pote de queijo que havia sobrado de um almoço nosso e sentou na bancada para comer, enquanto me observava cozinhar. Eu disse, com toda a calma que eu ainda conseguia manter, que Rafael e eu tínhamos uma data comemorativa naquela noite. Ela assentiu, mas não se levantou. Ficou ali, comendo o queijo, comentando cada passo que eu dava na cozinha. Você vai temperar assim? Você não vai adicionar vinho? Meu filho não gosta muito de alho, eu devia te contar isso antes. Rafael gostava de alho. 2 anos de relacionamento e eu sabia exatamente o que Rafael gostava. Mas eu não disse isso. Fiquei quieta. E quando ela finalmente foi embora, quase 1 hora depois, eu sentei no chão da cozinha e chorei. Não de tristeza. De alguma coisa que eu não sabia ainda nomear, mas que tinha a textura de um limite que está prestes a ser alcançado. Naquela noite, no jantar, observei Rafael enquanto ele comia. Observei o prazer dele com a refeição, o carinho com que ele me olhava através da mesa, a forma como ele segurou minha mão quando eu disse que amava ele. E pensei, ele não sabe. Ele genuinamente não sabe o que acontece quando ele não está. E me perguntei quanto tempo ainda eu conseguia carregar isso sozinha. A resposta foi: não muito mais, porque 3 semanas depois, Dona Sônia fez algo que não teve como esconder. Foi numa reunião de família, um almoço para celebrar o aniversário do sogro. A casa cheia, crianças correndo, o cheiro de assado e conversa sobreposta à conversa. Eu estava sentada ao lado de Rafael quando ouvi meu nome vindo de outra parte da sala. Não foi disfarçado. Foi o suficientemente audível para que eu e pelo menos 3 outras pessoas ao redor ouvíssemos. Dona Sônia estava conversando com a cunhada mais velha, Vera, e dizia que eu era uma menina bonita, mas sem muito futuro financeiro, que Rafael merecia alguém mais estabelecida e que ela esperava que o filho abrisse os olhos antes que fosse tarde demais. O silêncio que se instalou naquele canto da sala durou apenas 2 segundos, mas foram 2 segundos em que o mundo inteiro cabia. Rafael ouviu. Eu vi nos olhos dele que ele ouviu. Vi a cor mudar no rosto dele, vi o maxilar endurecer. E então, vi ele não dizer nada. Ficou quieto, mudou de assunto. Serviu mais refrigerante para o filho da cunhada, que tinha 7 anos e que também havia ouvido, sem entender direito, mas havia ouvido. Naquela noite no carro, eu não disse nada. Rafael também não. A distância entre nós naquele banco era de menos de 30 centímetros, mas tinha o peso de algo muito maior. Cheguei em casa, me olhei no espelho do banheiro e fiz uma pergunta para a mulher que estava me encarando do outro lado. Até quando? E pela primeira vez, a mulher do espelho não abaixou os olhos. Não foi raiva o que eu senti naquele momento. Seria mais simples se fosse raiva. Raiva tem direção. Raiva tem movimento. O que eu senti foi clareza. A clareza fria e cristalina de quem finalmente para de tentar enxergar através de uma névoa e percebe que a névoa sempre foi artificial, sempre foi fabricada. Eu não era o problema, nunca havia sido. E se eu não era o problema, então eu não precisava continuar me contorcendo para caber num espaço que havia sido desenhado para me excluir. A decisão foi silenciosa. Não compartilhei com Rafael ainda. Não compartilhei com ninguém. Fui para a cama naquela noite com uma serenidade estranha, quase irreal, e dormi melhor do que havia dormido em meses. É assim que funciona quando você para de lutar contra si mesmo e começa a entender para onde a luta de verdade deve ir. Na semana seguinte, comecei a observar diferente. Antes eu observava Dona Sônia com os olhos de quem busca aprovação.
Agora, eu observava com os olhos de quem está colhendo informação. É uma diferença sutil de postura, mas muda completamente o que você consegue ver. Vi muita coisa. Vi que ela mantinha conversas paralelas com o Rafael sobre assuntos do nosso relacionamento que eu nunca havia sabido que existiam. Vi que ela frequentemente chegava a conclusões sobre mim com base em informações que ela dizia ter ouvido de terceiros, mas que eu jamais conseguia rastrear de onde vinham. Vi que quando se sentia acuada, ela adoecia. Não de mentira necessariamente, mas a intensidade dos sintomas tinha uma correlação curiosa com os momentos em que o controle escapava dos seus dedos. E vi que ela estava, há algum tempo, nutrindo um elo com a ex-namorada do Rafael, Carla. Uma mulher que Rafael havia namorado por quase 2 anos antes de nos conhecermos, e com quem o término havia sido, segundo ele, tranquilo e mútuo. Eu nunca havia tido motivo para questionar isso. Nunca havia tido motivo para sequer pensar na Carla como relevante. Mas aí, eu vi Dona Sônia trocando mensagens com ela num domingo à tarde, no jardim da casa, com o celular inclinado de um jeito que ela claramente não queria que ninguém visse. Não li as mensagens. Não precisei. Às vezes o suficiente está na postura de quem esconde. Comecei a documentar, não de forma dramática, apenas comecei a anotar, num caderninho pequeno que guardava na bolsa, datas e detalhes de situações que antes eu deixava escorrer. Comentários feitos em público, atitudes que foram negadas depois, visitas não anunciadas, conversas interrompidas quando eu entrava no ambiente. Não sabia ainda exatamente o que faria com tudo aquilo, mas sabia que chegaria o momento. E quando chegasse, eu queria estar pronta. O casamento se aproximava, e com ele, uma quantidade de decisões que Dona Sônia tratava como se fossem prerrogativas suas. A lista de convidados, o cardápio, a música, o horário, as flores. Cláudia, a cerimonialista, foi minha âncora nesse processo. Ela tinha a habilidade rara de manter os limites com elegância, de dizer não com um sorriso que não deixava margem para negociação, de colocar-se entre mim e as investidas de Dona Sônia com uma suavidade que era, na verdade, aço. Eu a admiro até hoje por isso. Mas mesmo com Cláudia como escudo, houve batalhas que eu perdi. O buquê que eu queria era de peônias brancas. Saíram rosas, porque Dona Sônia comentou numa conversa com Rafael que peônia é flor de enterro. E ele, sem consultar a mim, passou a informação para a floricultura. Soube 2 semanas antes do casamento. Chorei no banheiro do trabalho por 10 minutos. Depois enxuguei o rosto e decidi que não valeria a batalha. Valeria a guerra. A véspera do casamento foi uma névoa de emoção e cansaço. Eu dormi na casa da minha mãe, como manda a tradição, e de manhã acordei com a leveza estranha de quem está prestes a atravessar uma porta sem saber exatamente o que há do outro lado. Minha mãe fez café da manhã caprichado. Minha irmã estava lá. Minha amiga Débora, que seria minha madrinha, chegou cedo com aquela energia dela que torna qualquer ambiente mais fácil de respirar. Foi um bom dia. No salão, antes da cerimônia, enquanto me arrumavam, enquanto o vestido ia sendo ajustado e o véu posicionado, eu olhei para o espelho e me vi. Não a mulher que havia passado 2 anos se contorcendo, não a mulher que esperava a aprovação com os olhos de uma criança à porta de um adulto ocupado. Vi uma mulher que havia decidido algo e que havia carregado essa decisão com dignidade e que estava ali, naquele dia, prontos os pés para o próximo passo. O que eu não sabia é que nos bastidores daquele salão, enquanto eu me olhava no espelho, Dona Sônia estava se movendo e as câmeras estavam gravando tudo. O escritório de Cláudia tem aquela xícara de café intocada ainda sobre a mesa quando ela começou a me explicar o contexto do vídeo. A câmera dos bastidores foi posicionada para registrar os momentos antes da cerimônia, os detalhes de cena que normalmente o cliente nunca vê. Gestos da equipe, últimos ajustes, o ritual privado que antecede o momento público. O que ninguém esperava era que uma dessas câmeras ficasse apontada para um corredor adjacente ao camarim onde eu estava me arrumando. Um corredor que dava acesso à área de serviço do salão. E foi nesse corredor que Dona Sônia passou, 40 minutos antes da cerimônia, com o celular no ouvido. A câmera não tinha áudio de alta qualidade naquela posição, mas tinha o suficiente. Cláudia havia contratado uma empresa de edição de alta qualidade, com equipamento capaz de ampliar e limpar o som dos bastidores. E quando a editora passou o material bruto, ouviu fragmentos que a fizeram parar. Ela ligou para a Carla, a ex-namorada de Rafael. Eu soube disso ao ver o nome piscando na tela do celular de Dona Sônia nas imagens, quando ela segurou o aparelho de lado por 1 segundo,
o ângulo certo, a câmera no lugar certo, o destino fazendo o que o destino às vezes faz. A conversa durou 4 minutos. Pelo áudio parcialmente recuperado, dava para entender o suficiente. Dona Sônia estava confirmando que a Carla havia recebido o convite que chegaria pelo correio, que ela deveria aparecer, que havia um jeito de fazer isso que não chamaria atenção imediata. Ela havia convidado a ex-namorada do Rafael para o nosso casamento, sem me contar, sem contar a Rafael, como um movimento de xadrez planejado para muito antes. Mas isso era apenas o começo do que aquele vídeo tinha para me mostrar. A segunda coisa que a câmera registrou foi Dona Sônia no salão principal, 30 minutos antes da cerimônia, quando a equipe estava nos ajustes finais de decoração. Ela se aproximou de uma das mesas e, pensando que não havia ninguém olhando, removeu as fotos que eu havia escolhido para a decoração. Fotos minhas e de Rafael. Fotos que eu havia escolhido com cuidado, que contavam a história da gente juntos. E em seu lugar, ela colocou outras fotos que havia trazido consigo, dentro de uma bolsa que eu nunca havia reparado que ela carregava naquele dia. As fotos que ela colocou eram de Rafael e Carla. Não era provocação acidental, não era confusão. Era deliberado, era o gesto calculado de uma mulher que havia passado anos construindo um plano e que acreditava, com certeza absoluta, que nunca seria descoberto. Mas a câmera gravou. E ainda havia uma terceira coisa. Esta foi a que me fez segurar o braço da cadeira com força suficiente para deixar marca na palma da mão. Dona Sônia, 15 minutos antes da cerimônia, entrou no depósito de materiais do salão. Ficou lá dentro por 7 minutos. Quando saiu, não carregava nada nas mãos, mas havia algo na forma como ela caminhou depois, mais leve, mais satisfeita, que a câmera capturou com uma fidelidade que gelou minha espinha. A equipe de Cláudia, ao rever as imagens, foi ao depósito verificar o que havia lá. Encontraram, numa prateleira de suprimentos, o envelope com as lembranças personalizadas que eu havia mandado fazer para os convidados, cada uma com uma foto nossa e uma mensagem escrita à mão. 340 lembranças que eu havia preparado em 3 fins de semana, com a ajuda da minha mãe e da minha irmã. Elas haviam sido trocadas. As lembranças personalizadas que os convidados levaram para casa tinham a foto, mas a mensagem havia sido substituída. Dona Sônia havia preparado novos encartes, sem mensagem pessoal, sem o elemento que eu havia colocado de coração, uma versão genérica, sem alma, que apagava a minha marca daquele presente. 340 lembranças. Ela havia feito isso antes, durante a preparação do casamento. Havia encontrado uma brecha, havia planejado, havia esperado o momento certo e havia agido nos 15 minutos em que todo mundo estava olhando para o noivo, para os padrinhos, para os últimos preparativos. Havia apagado a minha presença do meu próprio casamento, silenciosamente, com luvas brancas. Cláudia me olhou quando o vídeo terminou e eu ainda estava olhando para a tela. Ela não disse nada por um momento. Depois disse, com aquela voz que havia usar nas situações que requerem firmeza suave: "Você pode fazer com isso o que achar melhor, mas você tinha que saber." Eu assentei. Saí do escritório com o pendrive que ela me entregou, com todas as filmagens. Entrei no carro. Fiquei sentada por 5 minutos, sem ligar o motor. Então, pela primeira vez em 3 anos, comecei a planejar com a clareza de quem não tem mais nada a perder por ser exatamente quem é. Os dias que se seguiram àquela terça-feira foram uma espécie de laboratório silencioso. Eu voltei para casa, acordei Rafael e disse apenas que havia passado na casa de uma amiga. Não era mentira completa. Cláudia havia se tornado uma espécie de amiga naquele processo, e eu precisava de tempo para decidir como avançar. Decidi não me apressar. Apressar seria o erro mais fácil de cometer. E romper naquele dia, confrontar Dona Sônia com o vídeo no celular, fazer uma cena que ela rapidamente transformaria em vitimização, com o marido consolando-a e o Rafael dividido entre a mãe e a esposa. Não, esse não era o caminho. Aprendi com ela. Ironicamente, aprendi que as ações mais poderosas são as que se preparam em silêncio e se revelam no momento certo. Primeiro conversei com a Débora, não sobre o confronto, mas sobre mim. Precisava checar minha saúde emocional antes de qualquer passo. Débora ouviu tudo com aquela atenção que ela tem, e quando eu terminei, ela disse: "Você está brava?" E eu pensei por um segundo e disse: "Não. Estou lúcida." Ela assentiu como quem ouve exatamente o que precisava ouvir. Segundo, fiz cópias de tudo. O vídeo, as anotações do meu caderninho, um registro escrito de todas as situações que havia documentado ao longo daqueles 2 anos. Cada comentário,
cada visita não anunciada, cada vez que Rafael havia se omitido, não como arma para destruir alguém, mas como documentação da própria realidade, como prova para mim mesma de que o que eu havia vivido havia sido real. Terceiro, e este foi o passo mais difícil, conversei com o seu Jorge. O sogro tinha aquela qualidade de homem que escuta com o corpo inteiro. Liguei pedindo para encontrá-lo, a sós, e ele sugeriu o café perto do escritório dele, sem perguntar o motivo, como se soubesse que qualquer motivo seria suficiente para que eu precisasse ser ouvida. Sentamos. Pedi um café preto. Ele pediu um chá. E eu contei tudo. Não de forma melodramática, com a linearidade de quem está descrevendo o fato, porque os fatos eram suficientemente dramáticos por si sós. Ele me escutou sem interromper. Quando eu terminei, ficou olhando para a xícara por um momento. Então disse: eu suspeitava de algumas coisas. Não sabia a extensão. Você tem razão em querer que o Rafael saiba. E eu vou estar lá quando você contar. Não esperava isso. Não esperava que ele se posicionasse tão rapidamente, tão claramente. A gratidão que senti foi física, quente no peito, como o sol depois de muitos dias de chuva. A pergunta era: quando dizer ao Rafael? E como? Porque havia uma camada que eu precisava reconhecer com honestidade. Rafael não era um vilão nessa história. Era um homem que havia crescido numa dinâmica que normalizava o comportamento da mãe, que havia aprendido desde cedo que a paz do lar se mantinha não confrontando o que Dona Sônia fazia, que o amor por ela estava misturado com um condicionamento tão profundo que ele genuinamente não conseguia separar o que era amor e o que era medo de perder a aprovação dela. Eu sabia que quando eu lhe mostrasse o vídeo, alguma coisa nele iria desmoronar, e eu precisava estar pronta para estar ao lado dele nesse desmoronamento, mesmo sendo eu a pessoa que ele havia falhado em proteger. É complicado amar alguém que está preso, mas é possível. Escolhi uma sexta-feira à noite, 2 dias antes de uma reunião de família que havia sido agendada para o domingo, na casa dos sogros. Uma reunião para, ironicamente, comemorar o casamento recente, celebrar a nova fase. Jantamos junto. Eu havia cozinhado o macarrão que ele gostava, com molho lento que ficava no fogo por 3 horas. A mesa estava posta com capricho não performático, mas real, porque eu queria que aquela noite tivesse um enquadramento de conversa importante dentro de uma vida compartilhada, não de crise. Quando terminamos de comer, antes que ele se levantasse, eu disse seu nome: Rafael. Ele me olhou. Preciso te mostrar alguma coisa, e preciso que você me ouça até o fim antes de qualquer reação. Você consegue fazer isso por mim? A forma como ele respondeu que sim foi o primeiro sinal de que aquela noite seria diferente de todas as outras vezes em que eu havia tentado, de formas menores, que ele me ouvisse de verdade. Abri o notebook, coloquei o pendrive e disse: isso foi gravado pelas câmeras de bastidor do nosso casamento. Cláudia me mostrou. E então apertei play. Assistimos juntos, em silêncio. E eu, que já havia assistido 3 vezes desde a terça-feira, prestei atenção não na tela, mas nele. Vi o momento em que ele reconheceu a mãe no corredor com o celular. Vi quando entendeu o que ela estava fazendo com as fotos. Vi quando o vídeo chegou ao depósito das lembranças. E vi a expressão no rosto dele mudar de uma forma que eu nunca havia visto antes. Não era tristeza, não era raiva. Era o olhar específico de quem está vendo algo que não deveria existir, que viola algum princípio fundamental do que ele acreditava sobre a pessoa que amava. Quando o vídeo terminou, ficamos em silêncio por um tempo longo. Então Rafael disse: eu não sabia. Eu sei. Eu disse: eu sei que você não sabia disso, mas preciso que você saiba de outras coisas também. Abri o caderninho e contei tudo. A reunião de domingo aconteceu como planejada. Todos estavam lá: seu Jorge, Dona Sônia, a cunhada Vera, o marido dela, 2 primos com as respectivas famílias. Uma sala cheia de gente que pensava estar ali para celebrar. Eu cheguei com Rafael. Chegamos juntos, de mãos dadas, o que em si já era um sinal, porque nos últimos meses eu havia desenvolvido o hábito de soltar a mão dele quando entrávamos na casa dos sogros. Uma capitulação pequena que eu havia normalizado e que, olhando agora, me doía reconhecer. Dona Sônia nos recebeu com aquele sorriso que eu havia aprendido a decodificar. Era o sorriso da anfitriã satisfeita, da mulher que está no seu elemento, no seu território, cercada de pessoas que a veem da forma que ela construiu ao longo de décadas.
Eu sorri de volta. E meu sorriso era outro. Era o sorriso de quem chegou preparada. Nos primeiros 40 minutos, tudo correu como de costume. Bebidas, petiscos, conversa sobreposta à conversa. Eu me movi pela sala com naturalidade, cumprimentei todos, respondi perguntas sobre a lua de mel com detalhes suficientes para manter a conversa, mas minha atenção estava dividida. Uma parte de mim estava presente, a outra estava monitorando, esperando. Seu Jorge me encontrou na cozinha, onde eu havia ido buscar mais gelo. Ele ficou ao meu lado por um segundo, sem dizer nada, e então disse baixinho: "Você decide a hora." E eu decidi a hora. Foi quando Dona Sônia, num momento de conversa aberta com todos na sala, fez o que ela sempre fazia quando se sentia suficientemente confortável no próprio território. Começou um comentário que parecia inocente, mas não era. Ela estava falando sobre os planos para o futuro do casal, com aquela propriedade com que sempre falava de assuntos que não lhe pertenciam, e disse: "Claro que as coisas vão depender de como a Juliana se organiza profissionalmente, porque a carreira dela tem certas limitações que precisam ser levadas em conta." Limitações. Minha carreira de nutricionista. Dita assim, como um dado estabelecido, em frente a todos. Outra versão de mim teria engolido aquilo, teria ficado vermelha, olhado para o colo, esperado o momento passar. Mas aquela versão de mim havia ficado para trás naquela terça-feira de manhã no escritório de Cláudia. Eu disse, com a voz no volume exato para que todos na sala ouvissem, sem gritar, sem alterar: "Sônia, acho que chegou a hora de conversarmos sobre algumas coisas que eu descobri." O silêncio que se instalou na sala foi o tipo de silêncio que acontece quando as pessoas percebem que estão prestes a testemunhar algo que vai mudar a configuração do grupo. Uma qualidade de atenção diferente, quase física. Ela me olhou, e pela primeira vez eu vi uma faísca de incerteza nos olhos dela. Só uma faísca. Mas estava lá. Continuei. Falei sobre o vídeo. Descrevi o que estava nas filmagens, cena por cena. A conversa com Carla, 40 minutos antes da cerimônia. As fotos trocadas no salão. As lembranças personalizadas, substituídas no depósito. Dona Sônia tentou falar 3 vezes durante esse relato. Nas 3, Rafael disse suavemente: "Mãe, deixa ela terminar." E nas 3, o peso da presença dele ao meu lado, na minha defesa, foi como um piso novo sob os meus pés. Quando eu terminei, o silêncio durou mais alguns segundos. Vera, a cunhada mais velha, foi a primeira a falar, e o que ela disse não era o que eu esperava. Ela olhou para a sogra e disse: "Você convidou a Carla?" Dona Sônia começou com o que ela sempre começava nesses momentos: vitimização. Disse que estava sendo atacada, que eu havia sempre tido um problema com ela, que ela só tentava ajudar, que tudo o que ela havia feito era por amor ao filho, que não entendia por que estava sendo tratada dessa forma. E então, seu Jorge disse: "Sônia." Só o nome, mas com um tom que eu nunca havia ouvido dele antes. Um tom de quem colocou silêncio suficiente em 30 anos de casamento e decidiu que aquele era o momento de falar. Ela parou. Ele continuou: "Juliana me procurou antes disso e me contou o que havia descoberto. Ela poderia ter feito isso de muitas formas. Escolheu falar primeiro com quem deveria saber. Escolheu a conversa privada antes do confronto público. Eu a admiro por isso. E você precisa ouvir agora o que ela está dizendo, sem essa defesa que você usa quando se sente encostada na parede." O silêncio depois disso foi diferente de todos os outros. Dona Sônia olhou para o marido, para o filho, para mim. E eu vi acontecer algo que passa a vida inteira, sem que aconteça em muitas histórias como a nossa. A máscara não simplesmente escorregou. Ela desapareceu. O que ficou embaixo não era maldade pura. Era algo mais complicado, mais humano e, de certa forma, mais triste. Era o rosto de uma mulher que havia construído sua identidade inteira ao redor de um filho, que via em mim uma ameaça existencial ao único papel que ela havia permitido que definisse seu valor, e que havia operado a partir desse medo com uma persistência e uma criatividade que, em outras circunstâncias, poderia ter sido direcionada para qualquer outra coisa. Eu não senti triunfo naquele momento. Senti algo mais complexo. Senti a clareza completa de quem finalmente pode enxergar o quadro inteiro. Disse, com a mesma voz calma que havia mantido durante todo o relato: "Eu não vim aqui para destruir você, Sônia. Vim para que você soubesse que eu sei.
e para que todos aqui soubessem. Porque ficar sozinha com esse peso enquanto você continuava agindo como se nada tivesse acontecido não era uma opção que eu estava mais disposta a aceitar. Então, me virei para Rafael, que estava de pé ao meu lado, com a expressão de um homem que está processando muitas coisas ao mesmo tempo, e disse apenas: "Vamos", e saímos juntos. Os meses que se seguiram foram lentos no início, depois, cada vez mais leves. É assim com as curas que são reais. Elas não têm a pressa artificial das soluções rápidas. Têm o ritmo orgânico das coisas que precisam crescer para serem sólidas. Rafael e eu começamos terapia de casal 2 semanas depois daquele domingo. Não porque o nosso amor estava quebrado, mas porque queríamos construir algo novo em cima de fundamentos que havíamos escavado juntos. Queríamos entender como chegamos onde chegamos e como não repetir. Ele foi também a terapia individual. Aquilo que eu havia previsto que precisaria acontecer, aconteceu. Algo dentro dele desmoronou quando os olhos dele finalmente conseguiram ver o que havia sido construído ao redor da figura da mãe. Foi um processo doloroso de assistir. Mas Rafael não é covarde quando está comprometido com algo real. E ele estava comprometido com nós. Dona Sônia tentou, nas semanas seguintes, 3 abordagens diferentes. A primeira foi a da vítima. Ligações para Rafael dizendo que eu havia destruído a família, que ela estava sem dormir, que havia algo errado comigo para eu agir daquela forma. A segunda foi a da negação. Ela disse para alguns familiares que as filmagens haviam sido interpretadas fora de contexto, que a situação havia sido exagerada por mim. A terceira foi o silêncio. 1 semana inteira sem contato, o que era, em si, uma forma de pressão que ela havia usado outras vezes e que sempre havia funcionado porque Rafael ficava ansioso com o afastamento da mãe. Dessa vez não funcionou. Rafael disse a ela, com clareza e sem crueldade, que o relacionamento entre ela e nós poderia ser reconstruído, mas que dependia de ela reconhecer o que havia feito. Não exigiu que ela se flagelasse publicamente. Não exigiu humilhação. Exigiu honestidade. Uma coisa simples que, para Dona Sônia, era a coisa mais difícil do mundo. Sua Jorge continuou sendo a bússola daquele período. Homem que havia passado décadas sabendo algumas coisas e fingindo não saber outras, mas que quando chegou o momento, escolheu estar do lado certo. Ele disse para mim uma vez, numa tarde em que passamos na casa deles para uma visita que era a primeira desde o domingo e que foi estranhamente tranquila: "Você poderia ter feito isso de uma forma que destruísse ela completamente. Não fez. Isso diz muito sobre você. Não fiz porque destruí-la não era o objetivo. O objetivo era ser vista. Era não mais ser apagada. Era estabelecer que eu existia nessa história com o mesmo peso e a mesma legitimidade que qualquer outro personagem." Vera, a cunhada, me procurou 2 semanas depois para dizer que havia reconhecido, naquele domingo, padrões que ela mesma havia sofrido nas primeiras décadas do próprio casamento, antes de aprender a manter distância estratégica. Não foi fácil ouvir isso, porque significava que eu não havia sido a primeira. Mas também foi, de uma forma estranha, reconfortante, porque significava que o que eu havia vivido era real o suficiente para outras pessoas reconhecerem. A Carla, descobri depois, nunca havia ido ao casamento. Dona Sônia havia enviado o convite, mas ela não foi. Talvez ela tivesse mais dignidade do que a sogra lhe atribuíra. Talvez ela simplesmente não quisesse fazer parte daquilo. Nunca soube ao certo, e em algum ponto parei de precisar saber. As lembranças do casamento, as originais, com a mensagem que eu havia escrito à mão, ainda existiam. Cláudia havia guardado o que havia encontrado no depósito. Mandei para os convidados mais próximos com uma nota simples, dizendo que havia um erro na distribuição no dia e que queríamos que eles tivessem a versão original. A maioria respondeu com carinho. Alguns nem sabiam o que havia acontecido, mas o gesto era para mim tanto quanto para eles. Era refazer algo que havia sido tirado de mim. O véu que eu havia usado no casamento ficou guardado por um tempo numa caixa no armário, porque eu não conseguia olhar para ele sem sentir o peso do dia inteiro. Depois, num sábado de manhã em que Rafael dormia e o sol entrava pela janela do quarto com aquela qualidade de luz de manhã cedo que parece pertencer a uma versão mais tranquila do mundo, eu abri a caixa e tirei o véu. Me olhei no espelho com ele, e o que vi dessa vez foi diferente. Vi a mulher que havia estado sob aquele véu no dia do casamento, sim, mas vi também quem ela havia se tornado depois, e a segunda era mais inteira do que a primeira. Guardei o véu com mais cuidado dessa vez. Não era mais um objeto de dor, era um marcador.
Era o antes de um depois que eu havia escolhido. Quando olho para trás agora, o que mais me surpreende é o quanto de energia eu gastei tentando ser invisível para agradar alguém que nunca seria agradada. É uma conta que não fecha. Você se apaga. E a ausência de você no espaço é interpretada como prova de que você é insuficiente. Então, você se apaga mais, e o ciclo se alimenta de si mesmo até que não resta quase nada para se apagar. O que interrompe esse ciclo não é encontrar a resposta certa para dar ao outro. É parar de acreditar que a resposta certa existe. É entender que algumas relações não têm a estrutura para te acomodar, não importa como você se configure. E que a questão não é você se reconfigurar indefinidamente. A questão é reconhecer quando o ambiente é o problema, não você. Aprendi que humilhação silenciosa é tão real quanto qualquer outra, que não precisar gritar para ferir é, às vezes, sinal de uma habilidade mais sofisticada de causar dano. Que a educação de quem nos maltrata não torna o maltrato menos real, só o torna mais difícil de nomear. Aprendi que amor próprio não é uma qualidade que algumas pessoas têm e outras não. É uma prática, é uma escolha que se faz repetidamente, especialmente quando é mais fácil ceder, quando o outro está insistindo que você é o problema, quando sua própria percepção está sendo questionada por alguém que parece mais certa de si do que você jamais sentiu. Aprendi que pedir ajuda não é fraqueza, que contar para seu Jorge, para Cláudia, para Débora foi o que me permitiu ter chão suficiente para me manter de pé quando chegou a hora de falar. Que ninguém atravessa esse tipo de coisa completamente sozinho e que reconhecer isso não diminui o que você fez, aumenta. E aprendi, talvez mais do que tudo, que a clareza é uma forma de coragem, não a clareza brilhante e dramática dos filmes, onde tudo se resolve em um único confronto e o crédito final rola. A clareza quieta de um dia comum em que você para, se olha no espelho e decide que não vai mais dar ao outro a autoridade de dizer quem você é. Aquele dia para mim foi uma manhã de terça-feira, com uma ligação de uma mulher que havia decidido que eu merecia saber a verdade, com 23 minutos de vídeo que confirmaram 3 anos de percepções que eu havia aprendido a desconfiar, e com uma decisão tomada no banco do carro antes de ligar o motor. Não foi raiva, não foi vingança, foi clareza. E clareza, quando você a deixa pousar em você de verdade, é difícil de tirar. Se você está passando por algo parecido com o que eu passei, quero que você saiba, você não está inventando. Você não está sendo sensível demais. Você não está louca. Quando alguém passa anos te fazendo duvidar da sua própria percepção, é quase inevitável que você internalize essa dúvida. É uma resposta humana a uma pressão constante. Não é fraqueza. É o que acontece quando somos expostas repetidamente à negação da nossa realidade. Mas ouvir a sua percepção é possível aprender de volta. Reconhecer os sinais que o seu corpo dá, aquele aperto no estômago, aquela tensão no ombro, aquele cansaço específico de depois de interações com certas pessoas e levar esses sinais a sério, isso é possível de recuperar. Se você está numa relação onde se apagou a ponto de não reconhecer mais facilmente o que você quer, o que você sente, o que você precisa, quero te dizer que o retorno é possível, não instantâneo, não sem trabalho, mas possível. Se a sogra da sua vida usa sutilezas e nunca deixa marcas visíveis, saiba que o invisível também é real. Que não precisar mostrar evidências para outras pessoas não significa que o dano não existe, e que quando as evidências aparecem, como apareceram para mim numa tela de notebook numa terça-feira de manhã, elas confirmam algo que você já sabia, no lugar mais honesto de você há muito mais tempo. Se o seu marido, o seu parceiro, ainda não consegue ver, saiba que alguns homens chegam lá. Com tempo, com terapia, com a confrontação inevitável com uma realidade que não pode mais ser evitada. Outros não chegam. E reconhecer isso, ao seu tempo, com apoio, também é uma forma de cuidar de você. E se você está naquele ponto que eu estava no chão da cozinha, depois de 1 hora de intromissão não convidada, não sabendo mais se chora de tristeza ou de exaustão, quero que você saiba que aquele chão não é o seu destino. É o ponto mais baixo de uma curva que pode ir para cima. Eu sei porque fui ao fundo e voltei. E a mulher que voltou
era mais inteira do que a que tinha descido. Antes de me despedir, quero pedir algo muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like se esta história tocou seu coração. Isso me ajuda a saber que não falo sozinha e que estas histórias chegam a quem precisa delas. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Diga o que achou desta história e o que você teria feito no meu lugar. Adoro ler cada comentário. Cada história compartilhada aqui nos lembra que não estamos sós, que nossas vivências importam e que sempre há uma forma de recomeçar.